Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Eu estou bem. Aumente a velocidade do vídeo e vamos corrigir a última atividade que eu passei. Prestem bastante atenção, principalmente se você sentiu dificuldade na hora de fazer. Mas se você acha que estava tudo bem também, mesmo assim preste atenção para você reforçar seu aprendizado. Ou talvez você se equivocou em alguma parte, enfim. Prestem atenção. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E é isso aí. Esses exercícios, alguns são simples, mas tem outros que exigem bastante do aluno. Então é normal que às vezes você sinta dificuldade, tá? Mas enfim, a gente tem que praticar, treinar, até que a gente sinta facilidade para fazer, pelo menos a maioria deles. Então vamos lá. Eu vou copiar o enunciado para a gente resolver olhando para ele. Pessoal, quando eu envio os vídeos no. Quando, na verdade, assim, qualquer pessoa que enviar um vídeo para você no WhatsApp tem a opção de assistir ele pelo próprio WhatsApp, né? Dentro do WhatsApp. Eu não recomendo que você faça isso com relação aos meus vídeos, porque se você fizer isso, não vai ter como você aumentar a velocidade do vídeo. Então, quando eu enviar o vídeo para você lá no WhatsApp, clica no link para você ser direcionado para o YouTube. Aí sim você vai poder aumentar a velocidade do vídeo. Que fica muito melhor, né? Fica mais rápido e o vídeo termina mais rápido também. Dá tempo de você estudar outras coisas, enfim. Bom, então vamos lá. Lembrando que estamos estudando juros simples. É interessante a gente ter essas duas fórmulas em mente. Se você não assistiu a videoaula, galera não. Se você não assistiu a videoaula, você aí que está me vendo, a videoaula da explicação, eu recomendo que você assista. Assistir esses vídeos aqui de correção sem ter visto o vídeo da explicação vai ser muito estranho. Não recomendo, viu? Então assista lá para você entender o que que é esse C, o que que é esse I, o que que é esse T, enfim. Bom, vamos lá. Na capitalização simples, galera, capitalização simples, o que que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que esse exercício trabalhará com juros simples. A forma de efetuar a taxa de juros aqui vai ser segundo os juros simples e não segundo os juros compostos, que é o que a gente vai estudar em sequência, na sequência desse conteúdo. Então, quando ele falar assim na capitalização simples ou juros simples, ele está se referindo à mesma coisa. É bom o exercício falar isso porque se você tivesse um concurso e ele não falar para você se o exercício é de juros simples ou de juros compostos, você pode ficar na dúvida sobre qual fórmula você vai utilizar, qual raciocínio você vai utilizar. Então, por isso que geralmente eles avisam aqui. Então, na capitalização simples, os juros correspondentes à aplicação de R$ 2.000 por 2 meses, a taxa de 4% ao mês é... Então, vamos traduzir esse texto. Primeiro, galera, é que tenta identificar o que ele está perguntando. Observe que tem um ponto de interrogação aqui, ó. Significa que ele está perguntando uma coisa para você. O que ele está perguntando? Ó, os juros correspondente à aplicação de R$ 2.000 por 2 meses, a taxa de tananã, é. Então ele quer saber os juros correspondente a essas determinadas coisas que apareceram aqui, ó. Então ele quer saber qual é os juros que corresponde a essa negociação que aconteceu nessa linha de baixo. Então qual é os juros correspondente a isso? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó, uma pessoa fez uma aplicação, a aplicação é tipo quando você coloca o dinheiro na bolsa, na poupança. Bolsa que eu falo não é bolsa, aquelas bolsas materiais não, bolsa de valores, né?
Então, quando a pessoa aplica o dinheiro em algum investimento, por exemplo, na poupança, na bolsa de valores, tesouro direto, então a pessoa aplicou R$ 2.000 por 2 meses e a cada mês ela ganhava 4% em cima desses R$ 2.000. Qual foi os juros que ela ganhou por isso? Qual é o juros correspondente a essa negociação? É isso que o exercício está perguntando. Então vamos lá. O exercício quer que eu encontre os juros. Ele me deu a informação do capital, ó, o dinheiro aplicado, que é esses 2.000, é o capital. Quem assistiu o vídeo da explicação, eu acho que ficou tranquilo com relação a isso. Sempre que eu empresto, ou pego emprestado, ou aplico, ou compro com o dinheiro de entrada, ou vendo com o dinheiro de entrada, esse dinheiro é o capital. Essa negociação durou 2 meses, então o T é 2. Vou colocar 2M, vou escrever 2 meses. E a taxa de juros que foi aplicada sobre esse capital era de 4% ao mês. Vou colocar AM ao mês. Aqui, galera, você sempre tem que ter um cuidado com relação a isso aqui, ó. O T, o tempo e a taxa, que é o I, eles têm que estar com a mesma unidade. Então, se aqui tiver meses e aqui estivesse ao ano, por exemplo, você teria que transformar esse ano em meses. Ou poderia transformar... Aliás, desculpa. Se aqui tivesse ao ano, você transformaria meses ao ano, que é o que eu acho mais fácil. Você até poderia transformar ano, essa taxa aqui que está ao ano, que estaria ao ano, para meses. Mas é mais difícil, na minha opinião. Dá mais trabalho para você. Eu sempre recomendo que você adeque o tempo à taxa. Bom, qual dessas duas fórmulas a gente pode utilizar? O exercício quer que eu encontre os juros, portanto é o J. Se eu for utilizar essa fórmula de baixo, para encontrar os juros, eu vou ter que ter o capital e vou ter que ter o montante. Só que aí o exercício só me deu o capital, ele não me deu a informação do montante, então não tem como eu utilizar essa fórmula aqui de baixo. Para encontrar os juros utilizando essa fórmula de cima, eu tenho que ter o tempo, tenho que ter a taxa e tenho que ter o capital. E eu tenho essas três informações, elas estão aqui. Então eu vou utilizar a fórmula de cima. Então vai ficar... Vou colocar aqui embaixo. Então os juros que o exercício quer encontrar vai ser igual a R$ 2.000 que a pessoa aplicou, vezes a taxa de juros, que foi 4%. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, ou 0,04, vezes o tempo que durou a negociação, que foi 2 meses. Aí agora é só resolver essa conta. Posso cancelar esses 2 zeros com esses 2 zeros. 4 dividido por 1 é o próprio 4. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 2, 160. Então, esses R$ 2.000 que ele aplicou por 2 meses, a taxa de 4% ao mês, depois dos 2 meses, rendeu R$ 160 de juros. Então, os juros correspondentes a essa aplicação é R$ 160. Essa é a resposta do exercício número 1. Vamos para a questão número 2. Deixa eu copiar ela aqui. Vamos lá, questão número 2. Um capital de R$ 100.000 aplicado à taxa de juros simples de 20% ao trimestre, ao longo de 15 meses, rende um montante no valor de... Então, vamos traduzir esse exercício aí.
Olha, um capital de 100 mil. Qual é o valor do capital? 100 mil. Então, já vou escrever aqui, ó, capital, 100 mil reais. Esses dois zeros depois da vírgula é só porque o dinheiro está em real. Mas você não precisa escrever isso na conta. Você até pode escrever, mas só vai estar dificultando a conta desnecessariamente. Então, o capital aplicado foi de 100 mil. A taxa de juros simples foi 20% ao trimestre. Vou colocar ao tri, beleza? Ao longo de 15 meses, então a negociação durou 15 meses. E ele pergunta para você, essa aplicação, ao longo dos 15 meses, rendeu um montante no valor, de qual valor? Então ele quer saber o montante, que é representado pela letra M. Bom, então vamos lá. Lembre-se daquele cuidado que eu falei para vocês, né? Do tempo e da taxa. Elas devem estar com a mesma unidade. E aqui elas não estão. A taxa está ao trimestre, o tempo está em mês. Eu acho mais fácil sempre transformar o tempo para que ele fique adequado à taxa. Para transformar para transformar mês ou meses em trimestres, qual é o raciocínio que a gente utiliza? Bom, para quem assim nunca fez esse tipo de conta, essas conversões, eu recomendo utilizar regra de 3. Todas essas conversões de unidades de medida que você for fazer, dá para fazer com regra de 3. Só que com o tempo, se você fizer sempre, você vai reparar que basta fazer uma divisão ou uma multiplicação que você consegue fazer a maioria das conversões. Mas enfim, vamos fazer aqui utilizando regra de 3. Eu quero transformar meses em trimestres. Então vamos lá. Então olha só, 3 meses equivale a um trimestre. Vou colocar só um T aqui para andar mais rápido. 15 meses, que é o nosso tempo lá, vai equivaler a quantos trimestres? Não sei, chamo de x. Aí eu multiplico cruzado. X vezes 3, 3x. 15 vezes 1, 15. Passo 3 dividindo, porque o 3 está multiplicando o x. Fica 15 dividido por 3, que dá 5. Então, 5 trimestres. Ou seja, sempre que você for transformar meses em trimestres, é só você pegar a quantidade de meses que você tem e dividir por 3. Tá? Caso você não queira fazer essa conta toda, você pega a quantidade de meses que você tem e divide por 3. Que aí você vai saber quantos trimestres tem. Mas dá para fazer sem conta nenhuma, né? São 15 meses. Cada trimestre tem 3 meses. Então você vai contando 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Então deu 1, 2, 3, 4, 5 trimestres. Mas é isso aí. Então, ao invés de escrever 15 meses, eu vou escrever 5 trimestres para que eles fiquem com a mesma unidade. Bom, agora vamos para o exercício. Eu vou diminuir o zoom aqui. Vamos lá. O exercício quer que eu descubra o montante. A fórmula para encontrar o montante que a gente tem por enquanto é essa daqui, né? O montante é os juros mais o capital. O capital eu tenho, é 100 mil. Mas eu não tenho a informação dos juros. Então, para encontrar o montante, primeiro eu vou ter que encontrar os juros. Quando eu encontrar os juros, eu jogo ele aqui, jogo o capital aqui, somo uma coisa com a outra, que aí eu encontro o montante. Então, vamos encontrar os juros primeiro.
Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser, o capital é 100 mil, vezes a taxa, que é 20%, que é a mesma coisa que 20 sobre 100, vezes o tempo, que é 5 trimestres. Esses dois zeros eu posso cancelar com esses dois zeros. 20 dividido por 1 é o próprio 20. 5 vezes 20 dá 100. Fica 100 vezes 1000. 100 vezes 1000 é só acrescentar dois zeros no 1000. Então aqui a gente tem o 1000. Só acrescentar dois zeros aqui. O que nos dá um valor de 100 mil. Então os juros correspondente a essa aplicação foi de 100 mil. Rendeu 100 mil de juros. Aí agora dá para a gente encontrar o montante. O montante é os juros mais o capital. O montante, então, vai ser 100 mil de juros mais o capital, que também é 100 mil. Então, 100 mil mais 100 mil, 200 mil. 200 mil reais. Traduzindo isso aqui, galera, é assim, ó. Imagine que ele colocou... Eu sempre uso a poupança porque é o que é mais próximo da realidade da maioria das pessoas, né? As outras formas de investir, a grande maioria das pessoas não conhece, mas a poupança praticamente todo mundo conhece. Então vamos supor que você colocou 100 mil na poupança. E vamos supor que a política lá do banco seja de te dar 20% a cada trimestre. Nunca vai ter um banco que vai fazer isso, tá? Mas vamos supor que tenha. Então, a cada trimestre você vai ganhar 20% em cima desses 100 mil. Depois de 5 trimestres, qual vai ser os juros que vai render? Vai ser 100 mil de juros. Você vai ter 100 mil só de juros. Se você for pegar o dinheiro de volta, que no caso é o montante, qual que você vai pegar? Você vai pegar os 100 mil que você colocou lá, mais os 100 mil de juros que rendeu. Então vai ser 100 mil mais 100 mil, 200 mil. Então você iria levar para casa 200 mil reais. Muito bem. Então acho que é melhor limpar o quadro aqui. Talvez não caiba o próximo exercício. Vamos agora fazer a questão 3. Bom, tá aí questão 3. Vamos tentar interpretar ela. Paulo emprestou 150 reais a juros simples comerciais, lucrando com esse empréstimo R$ 42 reais de juros. Sabendo-se que o prazo de aplicação foi de 120 dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de... Então vamos tentar traduzir isso aí. Galera, Paulo emprestou 150 reais. Quando a gente empresta um dinheiro, ou pega emprestado, ou aplica, qual é o nome que a gente dá para isso aqui no nosso conteúdo? Capital. Então, o capital aqui foi de 150 reais. Ele emprestou e teve um lucro, juros, de R$ 42 reais, quando ele pegou o dinheiro de volta. Sabendo que o prazo de aplicação, que é o tempo, foi de 120 dias, vou colocar só um D aqui, 120 dias, a taxa de juros aplicada mensal foi de... Então, vamos de novo. Ele emprestou 150. Esse dinheiro ficou emprestado durante 120 dias.
Quando ele foi pegar o dinheiro de volta, ele ganhou de juros R$ 42 a mais. Quer dizer, R$ 42. Só de juros. Além dele ter pegado o dinheiro dele de volta, ele pegou mais ainda R$ 42, que foi os juros. Só que para render os juros, ele deve ter combinado com essa pessoa uma taxa para ser cobrada, que no caso foi cobrada mensalmente. Então, a cada mês era cobrada uma taxa, que ia aumentando o dinheiro dele até chegar em R$ 42 de juros. Aí o exercício pergunta, qual foi essa taxa mensal que o Paulo combinou com essa pessoa que ele emprestou o dinheiro para ela? Então é isso que a gente quer descobrir. Só que aí, galera, ó, ele quer saber a taxa mensal. E o nosso tempo está em dia. Então nós vamos ter que transformar dias em mês. Então vamos lá. 30 dias equivale a um mês. 120 dias terá quantos meses? Não sei, chamo de x. Então multiplica cruzado, 30 vezes x, 30x, 120 vezes 1, 120. Passa o 30 dividindo, fica 120 dividido por 30, que dá 4. Então são 4 meses. 120 dias é a mesma coisa que 4 meses. É lógico que assim, dava para fazer de cabeça, não, só que é bom fazer essas contas, porque quando sair um caso que você não conseguir fazer de cabeça, talvez você consiga fazer com essas contas. Então aqui é a mesma coisa que 4 meses. Então vamos lá. Ele quer descobrir a taxa. Então a gente não vai usar essa fórmula aqui, ó, galera. Porque nessa fórmula a gente não tem a letra I. A gente não tem a taxa. Então não tem como encontrar a taxa com aquela fórmula ali. Então vamos utilizar a fórmula normal de juros simples. Aí os juros a gente tem R$ 42. O capital a gente tem R$ 150. A taxa a gente não sabe, então vou repetir a letra I. Se você quiser chamar de X, pode também, de Y. O T, que é o tempo, 4 meses. E agora é só resolver. 4 vezes 150 dá 600. Então vai ficar 42 igual a 600. I. Para isolar o I, eu passo 600 dividindo. E agora a gente tem que fazer essa divisão. Galera, eu vou fazer essas divisões, essas contas assim, aqui em juros simples, só que quando chegar em juros compostos, eu não vou fazer mais, porque senão as contas, a gente vai perder a maior parte do tempo na conta só fazendo essas continhas aqui. Então, quando chegar lá, eu vou fazer com a calculadora. Mas se você, por acaso, tem dificuldade com esse tipo de divisão, você não pode terminar o ensino médio com essas dúvidas, tá? Vai lá no YouTube, assiste umas videoaulas lá. É bem simples de aprender, assim, é coisa assim, meia hora. Aí você fica aí uma semana aí fazendo esse exercício aí, faz uns 4 por dia, você já, creio eu, que você já aprende. Bom, então vamos fazer essa divisão aí. Quando a gente vai dividir um número menor por outro maior, a gente começa pelo zero. Então 0 vezes 600, 0. 42 menos 0, 42. Fiz a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um zero. O 420, ele continua sendo menor do que o 600. Então, a gente vai repetir o zero lá de novo. Então, 0. 0 vezes 600, 0. 420 menos 0, 420. Deixa eu ver se é 42 ou é 45. 42, né? Tá certo. Aí agora, para continuar dividindo, eu desço um zero. Eu não coloco vírgula aqui de novo, porque não existe número com duas vírgulas. Aí agora, qual número que eu multiplico por 600, cujo resultado dá 4.200? Eu creio que é o 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Bom, 4.200 menos 4.200 dá 0.
Então, resto zero, a resposta é essa daqui, ó. 0,07. Então, o nosso I é 0,07. Se você quiser, para deixar em forma de porcentagem, multiplica por 100. É sempre bom deixar em forma de porcentagem. Multiplicando esse número aí por 100 vai dar 7, então é 7%. Então, traduzindo aqui então, galera, ele emprestou R$150, depois de 120 dias, que é a mesma coisa que 4 meses, ele ganhou R$42 de juros. Qual foi a taxa de juros mensal aplicada para que ele ganhasse R$42 de juros em cima desses 150? Todo mês foi cobrado 7%. Vou até colocar aqui ao mês, né? Ao mês. Não sei se A ficou feio. Ao mês. Então, todo mês ele cobrava 7% de R$150, que foi o dinheiro que ele emprestou. Quando chegou o final de 4 meses, ele ganhou R$42 fazendo essa cobrança. R$42 de juros. Vamos para a questão 4. Bom, questão 4. Calcular. Vixe, peraí. Tá certo. Calcular os juros e o montante, que significa valor futuro, né? Calcular os juros e o montante de uma aplicação a juros simples de R$ 21.150, feita a taxa de 3,64% ao mês, pelo prazo de 50 dias. Então, vamos traduzir aqui de novo. Ele quer que você calcule os juros e o montante. Então, duas coisas, né? Então, ele quer que você descubra os juros e quer que você descubra o montante de uma aplicação capital. Então, é uma aplicação de R$21.000. R$21.150, melhor dizendo. Feita a uma taxa de 3,64% ao mês, pelo prazo tempo, né, de 50 dias. Vou colocar só 50D aqui para andar mais rápido. Então, ele aplicou esse dinheiro durante esse tempo, com essa taxa aqui sendo cobrada todo mês. No final, qual foi os juros que rendeu e qual é o montante, qual é o dinheiro que ele vai levar para casa depois disso tudo. Bom, galera, então vamos lá. Lembrem-se daquele cuidado, né? O tempo tem que estar com a mesma unidade da taxa. Então vamos transformar o tempo que está em dias para mês. A gente viu lá usando regra de 3 que é só você dividir por 30. Então você pega os 50 e divide por 30. Mas se um dia você esquecer disso, você pode usar a regra de 3. 30 dias equivale a um mês. 50 dias terá quantos meses? Não sei, chamo de x. Aí fica x vezes 30, dá 30x. E 50 vezes 1, 50. Passo 30 dividindo. Tá vendo? É só pegar os dias e dividir eles por 30. Aí você pode cancelar esse 0 com esse 0. Fica 5 dividido por 3. Cinco dividido por 3, vamos fazer essa divisão. Qual o número que eu multiplico por 3 cujo resultado chega próximo do 5? 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Fizemos a divisão, não encontramos resto zero. Para continuar dividindo, coloca uma vírgula e desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 3 cujo resultado chega próximo do 20?
o 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Para continuar dividindo, desce um 0. Qual número que eu multiplico por 3, cujo resultado chega próximo do 20? O 6. Vai dar 18. E subtraindo aqui, dá 2. Desce um 0 e continua. Então vai ficar repetindo 6 aqui várias vezes. Aqui nesse exercício, galera, o capital aqui é um número relativamente grande, né? Isso não é um número enorme, não é um número enorme, mas é um número um pouco grande. Então vamos pegar pelo menos 3 casas depois da vírgula, tá? Quanto mais casas tiver, mais precisa é a sua resposta. Só que mais difícil vai ficando as contas, mais trabalhosa, né? Mas eu acho que aqui 3 casas depois da vírgula já é o suficiente. Então, como eu vou pegar 3 casas depois da vírgula, eu vou prestar atenção no número que vem logo em seguida. Como ele é um número maior do que 5, eu posso arredondar esse 6 aqui para 7. Então fica 1,667. Isso aqui se chama aproximação. Então aqui, ó, dá 1,667 meses. Muito bem. Agora, galera, vamos encontrar os juros primeiro, né? Porque se a gente for observar aquela fórmula dos juros simples, a gente tem essas 3 informações aqui, ó. Estão prontinhas para serem usadas. Já se a gente fosse encontrar o montante, não teria como agora, porque para encontrar o montante eu preciso saber os juros e eu não sei ele ainda. Então vamos encontrar os juros primeiro. Então os juros vai ser o capital, que é 21.150, vezes a taxa, que é 3,64 sobre 100. 3,64% é a mesma coisa que 3,64 sobre 100. Vezes 1,667. Vixe, essa conta aqui vai dar trabalho, hein? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou cancelar esse 0 com esse 0. E vou multiplicar isso aqui tudo. Depois que eu multiplicar tudo, aí eu vou dividir por 10. Sim, é lógico que você pode fazer isso aqui de diversas maneiras. Você pode começar dividindo qualquer um desses números por 10 e depois multiplicar pelos outros. Tem várias maneiras, mas eu vou multiplicar tudo e depois dividir por 10. Vai dar trabalho, hein? Então, 2.115 vezes 3,64. Então, 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Aí a gente soma essas coisas. 0. 6 mais 0, 6. 4 mais 9, 13. Mais 5, 18. Vai 1. 1 mais 8, 9. Mais 6 mais 4, 10. Mais 9, 19. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 1 mais 6, 7. Beleza, então isso daqui vezes isso, deu isso. Aí eu vou pegar isso e vou multiplicar por 1,667. Então vai ficar 769.860 vezes 1,667. Então, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 8 dá 56. Mais 4, 60, vai 6.
7 vezes 9, 63, mais 6, 69, vai 6. 7 vezes 6, 42, mais 6, 48, vai 4. 7 vezes 7, 49, mais 4, 53. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51, vai 5. 6 vezes 9 dá 54, mais 5, 59, vai 5. 6 vezes 6, 36, mais 5, 41, vai 4. 6 vezes 7, 42, mais 4, 46. Como eu vou multiplicar por 6 de novo, vai dar o mesmo resultado aqui. Então, vou só repetir. Está quase não sobrando espaço. Vou até apagar isso aqui, ó, galera. E agora vamos multiplicar por 1. Quando a gente multiplica alguma coisa por 1, o resultado é essa própria coisa, né? Então, vou repetir aquele número de cima lá, ó. 0, 6, 8, 9, 6, 7. Agora é somar essas coisas. Desce o 0, 2 mais 0, 2. 0 mais 6, 6. 9 mais 1, 10 mais 6, 16. Vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 19. 19 mais 6, 25. Vai 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 8, 23. Vai 2. 2 vezes 5. 2 vezes 5 não. 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 9, 23. Vai 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Como aqui tem uma vírgula na terceira casa, eu vou contar 3 casas aqui e colocar a vírgula. O último zero depois da vírgula você pode desconsiderar se você quiser. Bom, galera, como essa conta aqui ela é bem trabalhosa, eu vou fazer ela aqui na calculadora só para ver se está certo. Para não acontecer de ficar errado e depois eu ter que ficar avisando lá no grupo. Então ficou 2.115 vezes 3,64. Deu 76.960. Ah, galera, ó, já notei uma coisa aqui, ó. Quando eu multipliquei aqui embaixo, eu esqueci de colocar a vírgula, só para ver se vocês iam notar. Então aqui, ó, como tem vírgula na segunda casa, eu teria que ter colocado uma vírgula aqui, ó. Aí eu poderia cancelar esse zero se eu quisesse, mas você pode deixar o zero aí. Consequentemente, não vai ser só 3 casas até chegar na vírgula aqui embaixo. Vai ser 3 casas, que é essa aqui de baixo, mais 2 aqui em cima. 3 casas mais 2 dá 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula ficaria aqui, ó. Então, fica... Aí, vamos lá, né? Deixa eu multiplicar aqui de novo. 2.115 vezes 3,64. Deu 7.698,6, tá certo? Aí vai ficar 76,98,60 vezes 1,667. Deu 12.833,
5662. Tá certo, ficou certo então, hein, galera. Só cometi um errinho aqui de não ter colocado a vírgula aqui embaixo. Negócio que eu apaguei os números aqui. Eu nem lembro que número que tinha aqui, mas quando a gente chegou nessa resposta ali, ó. 7, 6, 9, 6. Eu esqueci de colocar a vírgula, né? Como aqui tem duas casas até chegar na vírgula, eu colocaria aqui na segunda casa. Beleza? Aí esse zero você poderia desconsiderar. Aí ele não iria aparecer aqui, ó. Mas enfim, isso não... Sim, se você esquecer, você não erra a conta por conta disso. Bom, então nós encontramos aqui os juros, né? Eu vou colocar só 3 casas depois da vírgula. Como esse número aqui ele é menor do que o 5, eu vou desconsiderar ele também. Então ficou esse número aí, 12.833,56. Então, o nosso juros é esse. Então, 12.833,56. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tem outro 6 aqui, né? Beleza. Agora vamos encontrar o montante. O montante é o capital mais os juros. Então, vai ser esse valor aqui mais esse. Então, vamos lá. Encontrar um espaço aqui. Então, é 8.000, quer dizer, 12.833,566 mais 21.150. 21.150. Como aqui embaixo não tem números para a gente somar, eu gosto de preencher aqui com um zero, tá? Eu coloco uma vírgula e preencho com zero. Isso aqui é muito importante. Na soma até que não é muito importante não, mas nas subtrações, como vocês viram nas aulas anteriores, é bem importante fazer isso aqui. Então, 6 mais 0, 6. 6 mais 0, 6. 5 mais 0, 5. Desce a vírgula. 3 mais 0, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. Então, deu 33.983,566. Então, esse é o montante. Nossa, que conta grande, hein? Se a gente tivesse feito tudo na calculadora, seria bem rápido, né? 33.983,566. Então tá aí, galera. Esse é o montante. Então vamos só dar aquela revisada no conteúdo, né? No conteúdo não, na questão. Então é o seguinte, ó. A pessoa aplicou R$21.150, por exemplo, na poupança. A cada mês ele ganhava em cima desse valor 3,64%. E isso pelo prazo de 50 dias. No final desses 50 dias, qual foi os juros que rendeu? 12.833. Qual foi o dinheiro que ele levou para casa? Os 21.000 que ele tinha aplicado, mais os 12.000 que ele ganhou de juros. Somando essas duas coisas, deu isso aqui, que é o dinheiro que ele levaria para casa se ele quisesse. Então vamos fazer a questão 5 agora. Aí, galera, teve alunos que colocou mais casas depois da vírgula, teve alunos que colocou menos. Isso vai dar uma mudada, vai mudar um pouquinho a resposta de vocês com a minha. Não tem problema. Se a diferença for só por conta das casas, não tem problema. O problema é ficar alguma coisa errado mesmo, alguma conta errada. Aí sim não pode. E não colocar as casas também é praticamente um erro, tá? Quem não coloca nenhuma casa depois da vírgula é um erro. Colocar só uma casa também fica uma aproximação muito distante. Bom, vamos fazer a questão 5 agora.
Bom, um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 4% ao ano, juros de R$ 500 depois de 24 meses. Qual foi esse capital? A forma que ele termina o exercício aqui já te ajuda bastante, né? Ó, qual foi esse capital? Então ele quer saber o capital. Então, um capital foi aplicado a juros simples, eu não sei que capital é esse, qual foi o valor dele, mas ele foi aplicado a uma taxa de 4% ao ano. Vou colocar AA de ao ano. Ele rendeu juros de R$ 500 e essa negociação durou 24 meses. Qual foi o capital que, de acordo com essas circunstâncias, fez render juro de R$ 500? Aí é só você jogar nessa fórmula. Porque o tempo a gente tem, os juros a gente tem e a taxa a gente tem. Então a gente tem todas as informações para encontrar o capital. Só que aí vem aquele detalhe, né? Tomem cuidado com isso aqui, ó. O tempo está em mês e a taxa está em ano. Então vamos transformar 24 meses em ano. Aqui é bem simples, né? 24 meses tem quantos anos? 2. Então aqui é a mesma coisa que 2 anos. Meu A parece 2 um pouco, né? Direto os alunos falam isso. Então 2 anos. Então agora é só jogar aqui e pronto. Então os juros é R$ 500, que é igual ao capital que eu não sei, vezes a taxa que é 4%, que é a mesma coisa que 4 sobre 100, vezes o tempo que é 2. Aí aqui, galera, eu não posso cancelar esses zeros com esses zeros, porque o 500 está do outro lado da igualdade. Não posso fazer isso. Então uma coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar esse 100, como ele está dividindo tudo, eu posso passar ele para cá multiplicando. Então vai ficar 500 vezes 100. E aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes C, 8C. 500 vezes 100, só acrescentar 2 zeros no 500. Dá 50 mil. Igual a 8C. Para isolar o C, a gente passa o 8 dividindo. E aí a gente encontra o capital fazendo essa divisão. Vamos fazer essa divisão. Então vai ficar... Como 50 é maior que o 8, eu posso começar a divisão por ele. Qual o número que eu multiplico por 8 cujo resultado chega próximo do 50? 6. 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, 2, desce o 0. Qual o número que eu multiplico por 8 cujo resultado chega próximo do 20? O 2. Dá 16. Subtraindo aqui dá 4. Desce o segundo 0. Qual o número que eu multiplico por 8 cujo resultado chega próximo do 40 ou é igual a 40? O 5. Dá 40. Subtraindo dá 0, desce o último 0, o terceiro 0. Qual o número que eu multiplico por 8 que dá 0? O 0. Então o resultado é 6.250. Então o capital é 6.250 reais. Então, traduzindo aqui é o seguinte. Ele aplicou 6.250 reais a uma taxa de 4% ao mês. Então, a cada mês, ele ganhava 4% em cima desse valor. E isso durou 2 anos. No final desses 2 anos, ele ganhou 500 reais de juros. Então ele poderia levar para casa 6.250, que é o dinheiro que ele aplicou, mais os 500 reais de juros, daria 6.750, que seria o montante, né? Mas o exercício não está perguntando isso, então beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!